Talvez esta noite você esteja deitado em sua cama e, em vez de descansar, sua mente está girando em círculos, pensamentos sobre sua saúde, sobre aquela dor que você sentiu hoje, sobre aquele sintoma que apareceu, ou sobre a possibilidade de uma recaída daquela doença que você pensou ter superado. Eu entendo. Eu sei como é sentir o coração acelerar quando o corpo dá um sinal diferente. Sei como é acordar no meio da noite com o peito apertado, não pela doença em si, mas pelo medo dela. Aquele medo silencioso que sussurra. E se voltar? E se piorar? E se desta vez for diferente? Talvez você esteja aqui porque passou o dia pesquisando sintomas na internet e cada busca só aumentou sua ansiedade. Ou quem sabe você acabou de receber resultados de exames que deixaram você inquieto. Pode ser que alguém próximo adoeceu e agora você teme ser o próximo. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de viver com essa sombra constante do medo pairando sobre sua vida. Lembro-me de uma noite, há alguns anos, quando senti uma dor estranha no peito. Era tarde, Todos dormiam. E ali, no silêncio do meu quarto, o medo tomou conta de mim. Comecei a imaginar o pior, a pensar em todas as possibilidades terríveis. Meu coração disparou, não pela dor, mas pelo pavor do que poderia ser. As horas passavam, e eu ali, suando frio, medindo a respiração, tentando sentir o próprio coração, a cada batida que parecia diferente. O pânico aumentava. Cheguei a escrever mensagens de despedida que nunca enviei. Imaginei minha família sem mim. Visualizei cenários que me deixaram em desespero. Foi então que, em meio ao desespero, lembrei-me de que não estava sozinho. Deus estava ali, bem ali, no meio do meu medo. E quando clamei a Ele, quando entreguei aquele terror em suas mãos, algo mudou. A dor continuava, mas o medo começou a se dissolver na presença dele. Descobri naquela noite que Deus não se ofende com nosso medo. Ele entende nossa humanidade, nossa fragilidade. Ele sabe que somos pó. E é exatamente por isso que Ele se aproxima com tanta ternura quando estamos apavorados. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Perceba, Deus não está dizendo que nunca ficaremos doentes. Ele está dizendo algo muito mais poderoso. Ele está prometendo que, aconteça o que acontecer, Ele estará conosco. Sua mão direita, forte e fiel, nos sustentará. E quando Deus está conosco, o medo perde seu poder. E tem mais graus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, está escrito: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que esse medo que atormenta, esse pavor que paralisa, não vem de Deus. E se não vem dele, não precisamos abraçá-lo, não precisamos acolhê-lo, não precisamos deixá-lo morar em nosso coração. Agora, quero convidar você a encontrar uma posição confortável. Respire fundo, bem devagar. Sinta o ar entrando, enchendo seus pulmões e saindo, levando embora a tensão. Faça isso de novo. Inspire profundamente. Segure por 3 segundos e solte devagar. Sinta seus ombros relaxando, sua mandíbula destensionando, suas mãos se abrindo. Se você está deitado, ajuste seu travesseiro. Cubra-se se estiver frio.
Certifique-se de estar confortável, porque vamos passar um tempo precioso na presença de Deus. Se preferir, coloque uma mão sobre o coração. Sinta ele batendo. Este coração que tanto te preocupa é uma obra-prima de Deus, e o artista cuida da sua arte. Feche os olhos suavemente, não com força, mas com leveza, como uma criança que confia que está segura. Vamos juntos entregar esse medo nas mãos do Pai. Vamos permitir que Ele faça o que só Ele pode fazer: transformar nosso medo em fé, nossa ansiedade em paz, nosso desespero em esperança. Imagine agora o próprio Deus sentado ao lado da sua cama. Ele não está com pressa. Ele não está irritado com seu medo. Ele não está decepcionado com sua falta de fé. Seus olhos estão cheios de compaixão. Suas mãos estão estendidas para receber suas preocupações. Ele conhece cada detalhe do seu corpo. Afinal, foi Ele quem te formou, célula por célula, no ventre de sua mãe. O mesmo Deus que mantém os planetas em órbita, que sustenta o universo com sua palavra, está aqui, neste quarto, pronto para cuidar de você. O Criador do seu corpo conhece cada peça, cada função, cada detalhe, e Ele está aqui, não como um Deus distante, mas como um Pai presente, pronto para acalmar seus medos, renovar sua fé e dar descanso à sua alma cansada. Pai amado, aqui estou eu, com toda a minha humanidade, com todos os meus medos, com toda a minha vulnerabilidade. Muitas vezes, quando deito minha cabeça no travesseiro, em vez de descansar, minha mente começa a trabalhar overtime. Pensamentos sobre minha saúde invadem minha paz como ladrões na noite. Preocupações sobre o que pode acontecer roubam meu sono como assaltantes silenciosos. O medo da doença, Senhor, é um companheiro indesejado que tem me acompanhado. Ele se senta na beira da minha cama todas as noites, sussurrando mentiras, pintando cenários sombrios, criando filmes de terror na minha mente. A cada pequena dor, ele grita perigo. A cada sintoma normal do corpo, ele declara catástrofe. A cada cansaço natural, ele profetiza tragédia. Reconheço diante de ti, Pai, que tenho permitido que este medo ocupe espaço demais na minha vida. Ele tem roubado minha alegria, sequestrado minha paz, sabotado meu sono, tem me feito viver em estado de alerta constante, como se meu corpo fosse uma bomba prestes a explodir, como se a doença estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar. Mas esta noite, Senhor, esta noite eu escolho fazer diferente. Antes de tentar dormir, antes de fechar os olhos, eu escolho entregar a Ti cada uma dessas preocupações. É como se eu tivesse uma mochila pesada nas costas, cheia de pedras de preocupação. E agora, uma por uma, eu as tiro e coloco aos Teus pés. Entrego o medo de adoecer gravemente, aquele medo que me faz imaginar os piores diagnósticos, as doenças mais terríveis, os prognósticos mais sombrios. Toma este medo, Senhor. Ele é pesado demais para eu carregar. Entrego a ansiedade sobre minha saúde futura, aquela preocupação constante sobre o que pode acontecer daqui a 5, 10, 20 anos. O medo de envelhecer doente, de perder a autonomia, de me tornar dependente. Recebe esta ansiedade. Pai, ela tem me impedido de viver o presente. Entrego o terror de uma possível recaída. Se já enfrentei uma doença antes, Tu sabes o peso extra que carrego. É como viver com uma espada sobre a cabeça,
sempre esperando que ela caia. Cada exame de rotina é uma tortura. Cada consulta médica é um tormento. Cada aniversário de remissão é agridoce. Liberta-me deste terror, Senhor. Entrego também a angústia do desconhecido, o medo daquilo que não posso controlar, prever ou prevenir. A sensação de vulnerabilidade que vem de saber que o corpo pode falhar a qualquer momento. Toma esta angústia, transforma-a em confianças. Eu confio, Senhor, mesmo quando minha confiança é frágil como vidro, mesmo quando ela balança como vara verde. Eu escolho confiar. Confio que Tu és um Deus bom, mesmo quando as circunstâncias parecem más. Confio que Tu és um Deus presente, mesmo quando me sinto sozinho. Confio que Tu és um Deus poderoso, mesmo quando me sinto impotente. Tu tens poder sobre toda enfermidade. Nenhuma doença é maior que Tu. Nenhum vírus é mais forte que Tu. Nenhuma célula rebelde escapa do Teu controle. Tu és o Senhor da vida, o vencedor da morte, o médico dos médicos. Em Tuas mãos, a doença perde seu poder de amedrontar. Peço agora, Senhor, com todo o meu coração, que Tua paz venha sobre mim. Não uma paz superficial que ignora a realidade, mas aquela paz profunda que transcende as circunstâncias. Aquela paz que a Bíblia diz exceder todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido lógico, mas que faz sentido espiritual. Que essa paz seja como um rio caudaloso, fluindo através de cada pensamento ansioso, levando embora cada preocupação. Que ela guarde meu coração como uma fortaleza impenetrável, protegendo-me dos ataques do medo. Que ela vigie minha mente como um sentinela fiel, não permitindo a entrada de pensamentos destrutivos. Que os pensamentos obsessivos sobre doenças se dissolvam como névoa ao sol da manhã. Que as imagens mentais de cenários catastróficos se desfaçam como sonhos ao acordar. Que os medos que me atormentam sejam silenciados como uma tempestade que obedece à Tua voz. Sinto Tua presença neste quarto, Senhor. É como um abraço invisível, mas real. É como um cobertor de paz me envolvendo. É como mãos gentis acalmando uma criança assustada. Tua presença transforma a atmosfera. Onde havia tensão, agora há tranquilidade. Onde havia medo, agora há segurança. Onde havia desespero, agora há esperança. Eu rejeito, em nome de Jesus, todo espírito de medo que tenta se instalar em minha vida. Rejeito o espírito de hipocondria que me faz ver doença onde não há. Rejeito o espírito de ansiedade que me rouba o presente por medo do futuro. Rejeito o espírito de morte que tenta me convencer de que o pior sempre acontecerá. Rejeito também toda palavra negativa pronunciada sobre minha saúde, seja por médicos bem-intencionados, seja por familiares preocupados, seja por minha própria boca em momentos de desespero. Cancelo toda a sentença de morte, toda profecia de doença, toda expectativa de sofrimento. E declaro, com fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, que esta noite será diferente. Esta não será mais uma noite de insônia causada pelo medo. Esta não será mais uma noite de pesadelos sobre doenças. Esta será uma noite de descanso verdadeiro, de restauração profunda, de renovação completa. Declaro que estou em Tuas mãos, e Tuas mãos não são mãos fracas, são mãos onipotentes, não são mãos distraídas, são mãos cuidadosas, não são mãos cruéis, são mãos amorosas. Em Tuas mãos estou seguro, em Tuas mãos estou protegido, em Tuas mãos posso finalmente descansar. Senhor,
Agora quero abrir meu coração ainda mais. Quero ser completamente transparente contigo. Há medos específicos que carrego e que preciso nomear, porque nomear é o primeiro passo para vencer. Tenho medo daquela dor persistente que sinto do lado esquerdo. Já fui ao médico, já fiz exames, disseram que não é nada grave, mas o medo insiste em me dizer que eles erraram, que deixaram passar algo, que há algo terrível crescendo silenciosamente dentro de mim. Este medo específico eu entrego a ti agora. Tenho medo dos resultados dos exames que fiz na semana passada. A espera tem sido uma tortura. Cada vez que o telefone toca, meu coração dispara. Imagino o médico do outro lado da linha com más notícias. Visualizo minha vida mudando drasticamente. Este medo da espera, do desconhecido, eu coloco em tuas mãos. Tenho medo de herdar as doenças da minha família. Vejo o histórico familiar como uma sentença. Diabetes por aqui, câncer por ali, problemas cardíacos acolá. É como se eu estivesse numa fila, esperando minha vez. Este medo genético, esta sensação de destino traçado, eu entrego a ti. Tenho medo de não ter forças para enfrentar um tratamento difícil. Já vi outros passarem por isso. A quimioterapia, as cirurgias, a debilidade, a dependência. Não sei se tenho essa força, essa coragem, essa resistência, este medo da minha própria fraqueza. Eu deposito aos teus pés. E se eu já enfrentei uma doença antes, Senhor, tu conheces o peso multiplicado que carrego. Cada dorzinha similar àquela que senti antes do diagnóstico me transporta de volta ao terror. É como ter estresse pós-traumático. Vivo em estado de vigilância constante, esperando o inimigo voltar, monitorando obsessivamente cada sinal do meu corpo. O medo da recaída é um fantasma que me assombra. Nas consultas de acompanhamento, finjo estar tranquilo, mas por dentro estou em pânico. Nos aniversários de remissão, celebro por fora, mas por dentro conto os dias como quem conta bombas relógio. É exaustivo viver assim, sempre esperando a outra sapata cair. Mas tu, meu Deus, tu vês além do que qualquer exame pode mostrar. Tu conheces o funcionamento do meu corpo melhor que qualquer médico. Tu sabes exatamente o que se passa em cada célula, em cada órgão, em cada sistema. Não há mistério para ti. Não há surpresa para ti. Tu viste aquela dor que senti ontem à noite e não contei a ninguém, com medo de parecer paranoico. Tu conheceste aquele mal-estar que tentei ignorar. Com medo de dar poder ao medo, tu testemunhaste cada momento de pânico silencioso, cada lágrima escondida, cada oração desesperada sussurrada no banheiro. Pai, toma esses pensamentos ansiosos que giram em círculos na minha mente. São como um carrossel macabro que não para nunca. Sempre as mesmas imagens, sempre os mesmos medos, sempre as mesmas conclusões catastróficas. Para este carrossel, Senhor, eu quero descer dele. Ajuda-me a reescrever essas narrativas de medo. Onde minha mente escreve sintoma preocupante, ajuda-me a ler corpo funcionando. Onde ela grita perigo iminente, ajuda-me a ouvir graça presente. Onde ela projeta futuro sombrio, ajuda-me a ver esperança brilhante. Quero desconectar minha mente da máquina de busca da internet, que me oferece diagnósticos terríveis para cada sintoma inocente. Quero parar de ser médico de mim mesmo, com diploma do Dr. Google. Quero cessar essa obsessão por checar, rechecar, pesquisar, comparar. Em vez disso, quero conectar minha mente à tua palavra, que fala vida, não morte, que promete saúde, não doença, que declara vitória, não derrota,
Quero que tuas promessas sejam mais reais para mim do que qualquer sintoma, mais confiáveis do que qualquer estatística, mais poderosas do que qualquer diagnóstico. Senhor, também entrego a Ti o medo de ser um peso para minha família. Este medo me corrói por dentro. Imagino-me acamado, dependente, roubando a alegria dos meus amados, consumindo recursos, tempo, energia. Não quero ser lembrado como alguém que trouxe sofrimento para os outros. Entrego o medo de perder minha dignidade, minha independência, minha identidade. O medo de me tornar apenas o doente, de ser definido por uma condição, de perder tudo o que me faz ser eu. Este é um medo profundo, primitivo, que toca no âmago de quem sou e entrego também, Senhor, a culpa que sinto por ter medo, a sensação de que deveria ter mais fé, de que um verdadeiro cristão não temeria assim. Esta culpa que se soma ao medo, criando um ciclo vicioso de sofrimento. Liberta-me dela também. Ajuda-me a aceitar minha humanidade sem me condenar por ela. Cada medo que nomeei, cada ansiedade que expressei, cada terror que confessei, eu agora imagino sendo colocado numa caixa. E esta caixa, eu a entrego a Ti. Não quero mais carregá-la. Não quero mais abri-la. Não quero mais ser seu guardião. É tua agora. Faz com ela o que quiseres. Agora, Senhor, depois de esvaziar meu coração de medos, quero enchê-lo de verdades. Quero substituir cada mentira do medo com uma verdade da Tua palavra. Quero trocar cada pensamento ansioso por uma promessa divina. Eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho descansar na verdade de que Tu és maior. Maior que qualquer microscópio pode ver, maior que qualquer tomografia pode alcançar, maior que qualquer doença pode ser. Tu és o Deus que criou as leis da natureza, incluindo aquelas que governam nossos corpos. E o Criador sempre tem autoridade sobre a criação. Mesmo quando meu corpo sente dor, eu confio que Tu estás no controle. A dor não é sinal de que Tu me abandonaste. Pode ser simplesmente parte da experiência humana num mundo caído. Mas mesmo na dor, Tu estás presente, trabalhando, cuidando, sustentando. Mesmo quando os sintomas aparecem e o medo quer dominar, eu escolho confiar que Tu és soberano. Os sintomas não têm a última palavra. Tu tens. Os sintomas não determinam meu futuro. Tu determinas. Os sintomas não definem minha identidade. Tu defines. Mesmo quando o diagnóstico é assustador, quando o prognóstico é sombrio, quando a estatística é desfavorável, eu confio em Ti. Porque Tu não és limitado por diagnósticos. Tu não és restringido por prognósticos. Tu não és governado por estatísticas. Tu és o Deus dos impossíveis, o especialista em casos perdidos, o reescritor de histórias. Tua palavra declara no Salmo 91, e eu me apego a estas palavras como um náufrago se apega a um salva-vidas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Eu escolho habitar, não visitar ocasionalmente, mas habitar, morar, residir permanentemente no Teu esconderijo. Continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é apenas um pensamento, é uma declaração, não é apenas um desejo, é uma decisão. Tu és meu refúgio quando o medo ataca, minha fortaleza quando me sinto vulnerável, meu Deus em quem confio quando tudo mais falha. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O medo é como um laço, uma armadilha que prende minha mente. Mas Tu me livras.
A doença pode ser como uma peste, ameaçando destruir, mas tu me proteges, não necessariamente me tornando imune, mas me guardando mesmo em meio às provações. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que imagem mais terna, mais maternal, mais protetora. Como uma águia que cobre seus filhotes. Tu me cobres. Tuas asas são grandes o suficiente para me esconder completamente. Sob elas, nenhuma doença pode me definir. Nenhum medo pode me dominar. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Tua verdade, não as mentiras do medo, é minha proteção. Quando o medo diz, você vai morrer. Tua verdade diz, eu te sustento. Quando o medo diz, será terrível. Tua verdade diz, minha graça te basta. Quando o medo diz, você está sozinho. Tua verdade diz, nunca te deixarei. Eu me escondo em ti esta noite, Senhor, como uma criança que corre para os braços do Pai durante uma tempestade. Eu corro para ti. Não me escondo de ti por causa do meu medo. Me escondo em ti por causa do meu medo. Tu não me rejeitas por ser medroso. Tu me acolhes exatamente como sou. Em tua presença, o impossível se torna possível. Em tua presença, o incurável encontra cura. Em tua presença, o medo se dissolve como gelo ao sol. Tu és meu esconderijo, minha torre forte, meu abrigo seguro. Em ti, estou protegido não apenas de doenças, mas do poder destrutivo do medo. Eu afirmo, com toda a força que consigo reunir, que tua paz reina em minha mente. Como um rei que assume o trono, tua paz destrona o medo e assume o governo dos meus pensamentos. Ela estabelece novas leis, leis de confiança, de esperança, de fé. Tua paz governa meu coração. Ela acalma as batidas aceleradas, estabiliza o ritmo alterado, harmoniza o compasso perturbado. Meu coração aprende uma nova canção, não mais a música frenética do medo, mas a melodia serena da confiança. Tua paz controla minhas emoções, como um maestro habilidoso. Ela rege a orquestra dos meus sentimentos. Onde havia cacofonia de ansiedade, ela cria sinfonia de serenidade. Onde havia dissonância de desespero, ela compõe harmonia de esperança. Eu rejeito, com autoridade espiritual, todo pensamento de medo que tenta invadir minha mente. Como um segurança na porta, eu barro a entrada. Você não tem permissão aqui. Este território pertence à paz de Deus. Eu recuso, com determinação santa, toda imaginação de tragédia que tenta se formar. Não darei combustível para esses filmes mentais de terror. Não serei diretor dessas cenas de catástrofe. Minha imaginação está sendo santificada, renovada, redirecionada para a esperança. Eu nego entrada, com firmeza divina, a qualquer espírito de enfermidade que tenta se aproximar. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito que em mim habita é mais forte que qualquer espírito de doença. É espírito de vida, de saúde, de restauração, de ressurreição. Esta é minha confissão de fé. Esta é minha declaração de guerra contra o medo. Esta é minha proclamação de vitória. Não porque eu seja forte, mas porque tu és. Não porque eu seja corajoso, mas porque tu estás comigo. Não porque eu não tenha medo, mas porque teu amor lança fora todo medo. Deus misericordioso, agora preciso ser ainda mais honesto contigo. Há partes de mim que ainda resistem à entrega total. É como se o medo tivesse criado raízes tão profundas que fazem parte da minha identidade.
Tenho medo até de largar o medo, como se ele fosse uma proteção, um escudo, uma forma distorcida de me preparar para o pior. Reconheço que às vezes abraço o medo como um companheiro familiar. É estranho admitir isso, mas há um conforto perverso na preocupação constante. É como se, ao me preocupar, eu estivesse fazendo algo, tomando algum controle, me preparando de alguma forma, mas eu sei, no fundo sei, que isso é uma ilusão. O medo não me protege de nada. Ele apenas me rouba o hoje por medo do amanhã. Ele me faz morrer 1000 mortes antes da morte, se é que ela virá. Ele me faz sofrer antecipadamente por coisas que talvez nunca aconteçam. É um péssimo investimento. Pagar juros sobre um empréstimo que talvez nunca precise fazer. Então, Senhor, eu te peço, com humildade, entra nesses lugares profundos da minha alma, onde o medo criou fortalezas. Sei que há porões escuros no meu coração, onde escondi medos antigos, traumas não processados, memórias dolorosas, lugares que fechei até para mim mesmo, tentando esquecer, tentando não sentir. Mas tu tens a chave de todos os cômodos da minha alma. Não há porta que possas não abrir. Não há cadeado que possas não quebrar. Então entra, Senhor, com tua luz, com teu amor, com teu poder de cura. Entra especialmente onde dói mais, onde o medo é mais forte, onde a resistência é maior. Vai àquele lugar onde guardo a memória do primeiro susto com saúde, aquela primeira vez que percebi minha mortalidade, que entendi minha fragilidade. Talvez tenha sido na infância, vendo alguém querido adoecer. Talvez tenha sido na juventude, com o primeiro susto próprio. Cura essa memória, ressignifica essa experiência. Vai àquele lugar onde está armazenado o trauma de ver outros sofrerem, os rostos que vi definhar, as pessoas que amei e perdi, as batalhas que testemunhei e que me marcaram. Cada uma dessas experiências plantou uma semente de medo em mim. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. Arranca essas sementes. Planta em seu lugar sementes de esperança. Há feridas em mim, Senhor, feridas que talvez eu nem reconheça completamente, feridas de palavras mal colocadas. Você tem propensão para isso. É hereditário na sua família. Precisa tomar cuidado. Palavras que foram ditas com boa intenção, mas que se tornaram maldições na minha mente. Profecias que temo ver cumpridas. Cura também as feridas deixadas por experiências médicas traumáticas. Exames invasivos, diagnósticos dados sem tato, tratamentos que causaram mais medo que alívio, profissionais que, sem querer, plantaram terror onde deviam plantar esperança. Limpa essas memórias. Cura esses traumas. Restaura as partes de mim que se perderam no medo. A espontaneidade que morreu quando comecei a monitorar obsessivamente meu corpo. A leveza que desapareceu quando cada dor virou motivo de pânico. A confiança básica na vida que se foi quando entendi que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Restaura minha capacidade de viver o presente sem a sombra do futuro. De aproveitar os momentos bons sem o mas e se. De fazer planos sem o asterisco do medo. De sonhar sem o filtro da doença. De amar sem a reserva de posso não estar aqui. Faz novo o que o medo envelheceu prematuramente? Minha alegria que murchou. Minha esperança que encolheu. Minha fé que se tornou tímida. Ressuscita o que o medo matou. A confiança infantil, a expectativa positiva, a certeza de que a vida é boa. Senhor, eu quero ser completamente teu. Não quero mais viver essa vida dividida. Um pé na fé, outro no medo, um olho no céu, outro no abismo, uma mão estendida para ti,
outra agarrada ao controle. Estou cansado dessa duplicidade, dessa esquizofrenia espiritual. Eu me entrego por inteiro. Não é fácil. Parte de mim grita para manter algum controle, para não baixar totalmente a guarda, para manter alguma preocupação saudável. Mas eu escolho confiar que tu és melhor guardião da minha vida do que eu jamais poderia ser. E entrego não apenas minhas palavras, que qualquer um pode dizer palavras. Entrego meu coração, aquele lugar onde os medos se escondem, onde as ansiedades se reproduzem, onde os terrores fazem ninho. Limpa esse coração, purifica-o, faz dele um jardim de paz, não um campo de batalha. Entrego não apenas meus lábios que oram, mas minha mente que duvida, não apenas meu espírito que quer crer, mas minha carne que treme, não apenas minha vontade que escolhe confiar, mas minhas emoções que ainda temem, todo meu ser, cada parte, cada aspecto, cada dimensão, entregue em tuas mãos. Não quero mais abraçar o medo como se fosse um amigo. Não quero mais alimentá-lo com minha atenção. Não quero mais dar-lhe poder sobre minhas decisões. Não quero mais deixá-lo roubar minha paz, meu sono, minha vida. Eu o despeço, eu o expulso, eu fecho a porta e abro todas as janelas para ti. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de vida, eu te convido a entrar neste quarto agora, não como visitante, mas como residente, não como observador, mas como transformador. Vem com todo o teu poder, com toda a tua glória, com toda a tua autoridade sobre doença e morte. Que tua glória preencha este espaço como preencheu o templo nos dias de Salomão. Que tua presença seja tão densa, tão palpável, que transforme a própria atmosfera, que cada molécula de ar seja carregada com vida, que cada canto escuro seja iluminado com esperança, que cada eco de medo seja silenciado por tua voz. Eu preciso de mais do que uma visita casual, preciso de um encontro poderoso, preciso que tu venhas como vieste sobre os discípulos no cenáculo, como desceste sobre Jesus no Jordão, como te moveste sobre as águas na criação. Vem criar vida onde há morte, ordem onde há caos, saúde onde há doença, fé onde há medo. Que tua presença seja mais real que qualquer sintoma físico. Se há dor, que tua presença seja mais forte. Se há desconforto, que tua presença seja mais presente. Se há fraqueza, que tua presença seja mais poderosa. Quero estar tão consciente de ti que todo o resto se torne secundário. Eu quero ouvir tua voz esta noite, aquela voz que disse: haja luz, e houve luz. Aquela voz que disse ao mar: aquieta-te, e ele obedeceu. Aquela voz que disse a Lázaro: vem para fora, e a morte fugiu. Fala ao meu corpo, fala às minhas células, fala aos meus órgãos, fala aos meus sistemas. Fala saúde onde há doença, fala vida onde há morte, fala paz onde há perturbação, fala ordem onde há desordem, fala restauração onde há degeneração, fala força onde há fraqueza, fala equilíbrio onde há descontrole. Tua palavra tem poder criativo. Use-o em mim. Eu quero sentir teu toque. Aquele toque que transformou leprosos em pessoas saudáveis. Aquele toque que abriu olhos cegos de nascença. Aquele toque que fez paralíticos saltarem. Aquele toque que parou hemorragias. Toca cada parte doente, cada área fraca, cada sistema desequilibrado. Mas não quero apenas o toque físico. Quero o toque que vai além. O toque que cura memórias, que restaura emoções, que renova a mente, que fortalece o espírito. O toque que me lembra quem sou,
filho amado, não vítima do medo, o toque que reescreve minha história, de medo para a fé. Que esta noite seja marcada pelo sobrenatural, que os anjos estejam presentes, ministrando, guardando, guerreando, que o céu se abra sobre este quarto, que os recursos celestiais sejam liberados, que o que é impossível no natural se torne possível no espiritual. Não permitas que esta seja apenas mais uma noite de sono, que seja uma noite de visitação divina, uma noite em que o médico dos médicos faz sua ronda, uma noite em que o Criador faz manutenção em sua criação, uma noite em que o oleiro trabalha no vaso, moldando, ajustando, aperfeiçoando. Visita-me, Senhor, não porque eu mereça, mas porque Tu és bom, não porque eu seja especial, mas porque Tu amas cuidar dos Teus, não porque minha fé seja grande, mas porque Tua fidelidade é infinita. Visita-me com cura, com restauração, com renovação, com transformação. Eu Te aguardo, não com ansiedade, mas com expectativa santa, não com medo do que podes encontrar, mas com esperança do que podes fazer, não com dúvida se virás, mas com certeza de que já estás aqui, trabalhando, movendo, agindo, mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo. E, esta noite, eu declaro, é território Teu. Este quarto é solo santo. Esta cama é altar de encontro. Este momento é portal do sobrenatural. Nada será igual depois desta noite. Algo está mudando no reino espiritual. Algo está sendo liberado do céu. Algo está sendo quebrado no mundo invisível. Eu declaro que esta não será uma noite comum, rotineira, ordinária. Será uma noite extraordinária, memorável, transformadora. Uma noite que marcarei no calendário da minha alma. Uma noite que testemunharei no futuro. Foi naquela noite que Deus me visitou. Foi naquela noite que o medo perdeu seu poder. Foi naquela noite que tudo mudou. O céu está aberto. A porta está escancarada. O convite foi feito. O coração está preparado. Vem, Espírito Santo. Vem com poder. Vem com glória. Vem com cura. Vem com libertação. Vem com tudo o que precisamos e não sabemos pedir. Vem, te esperamos, te desejamos, te recebemos. E agora, meu Pai, ao me preparar para finalmente fechar os olhos e entregar-me ao sono, meu coração está diferente de quando começamos esta oração. Onde havia agitação, agora há calma. Onde havia medo, agora há uma semente de paz crescendo. Onde havia desespero, agora há um vislumbre de esperança. Eu Te agradeço, não porque todas as minhas perguntas foram respondidas, muitas permanecem, não porque todos os meus medos desapareceram instantaneamente, alguns ainda espreitam nas sombras, mas Te agradeço porque Tu estás aqui, e Tua presença, apenas Tua presença, já muda toda a equação. Tua presença é a resposta antes mesmo da resposta. É a cura antes mesmo da cura. É a paz antes mesmo da solução. Porque na Tua presença eu lembro que não sou apenas um corpo vulnerável à doença. Sou um ser eterno, amado por um Deus eterno, com um destino eterno. E isso muda tudo. Eu Te agradeço porque, independente do que aconteça com este corpo temporário, minha alma está eternamente segura em Ti. Se este corpo adoecer, minha alma permanece sã em Ti. Se este corpo enfraquecer, meu espírito permanece forte em Ti. Se este corpo um dia falhar completamente, eu continuarei vivo em Ti, para sempre.
Agradeço porque teu amor por mim não é condicional à minha saúde. Tu não me amas mais quando estou saudável. Não me amas menos quando estou doente. Teu amor é constante, inalterável, incondicional. Eu poderia perder tudo, mas nunca perderia teu amor. E tendo teu amor, tenho tudo. Confio no teu caráter. Senhor, tu não és um Deus sádico que se alegra com o nosso sofrimento. Tu não és um Pai ausente que ignora nosso clamor. Tu não és um Criador indiferente que nos abandona à própria sorte. Tu és compassivo, misericordioso, presente, ativo, envolvido, comprometido com o nosso bem. Confio no teu tempo, mesmo quando ele parece diferente do meu. Meu tempo diz agora. Teu tempo pode dizer espera. Meu tempo diz rápido. Teu tempo pode dizer processo. Mas teu tempo é perfeito. Teu relógio não atrasa. Tua agenda não falha. Teus planos são sempre melhores. Mesmo quando não entendo. Confio no teu amor. Esse amor que me conheceu antes que eu nascesse. Que me formou no ventre. Que contou meus dias antes que houvesse um sequer. Esse amor que não se assusta com minha fragilidade. Que não se decepciona com meus medos. Que não desiste diante das minhas dúvidas. Não importa o que o amanhã traga quando eu acordar. Eu não estarei sozinho. Se acordar com o corpo dolorido, tu estarás lá para me fortalecer. Se acordar com notícias difíceis, tu estarás lá para me sustentar. Se acordar com medo renovado, tu estarás lá para me acalmar. E se acordar milagrosamente curado, tu estarás lá para celebrar comigo. Porque essa é tua promessa, estar comigo todos os dias, não alguns dias, todos os dias, não apenas nos dias bons, mas especialmente nos difíceis. Não apenas quando tenho fé, mas principalmente quando ela vacila. Tu nunca me deixas, nunca me abandonas, nunca me esqueces, nunca me negligencias. Eu sou teu filho amado, tua filha preciosa, e como um bom pai, tu me visitas em meus momentos de maior vulnerabilidade. Tu entras no meu quarto de medo e o transformas em quarto de fé. Tu pegas minha noite de ansiedade e a converte em noite de paz. Tu tomas meu terror e o transmuta em confiança. Não porque eu seja forte, eu não sou. Não porque eu seja corajoso, muitas vezes não sou. Não porque minha fé seja inabalável. Ela balança como vara verde, mas porque tu és fiel. E tua fidelidade não depende da minha performance. Tua constância não é afetada pela minha inconstância. Esta noite, eu durmo nos braços do Pai, e não há lugar mais seguro em todo o universo. Não há medicina mais poderosa. Não há tratamento mais eficaz. Não há terapia mais transformadora do que descansar nos braços de quem criou meu corpo, conhece cada célula e tem poder sobre vida e morte. Eu declaro sobre esta noite, com toda a autoridade que me foi dada como filho de Deus, esta não será uma noite de medo, mas uma noite de fé. O medo teve sua vez de falar. Agora é a vez da fé. O medo fez suas ameaças. Agora a fé faz suas promessas. O medo pintou seus cenários. Agora a fé projeta suas visões. Esta não será uma noite de ansiedade roubando meu sono, mas uma noite de paz ninando meu descanso. A ansiedade está sendo despejada. A paz está tomando posse. A preocupação está de mudança. A confiança está se instalando. Há uma nova administração no meu coração. Esta não será uma noite de pesadelos sobre doenças e morte, mas uma noite de sonhos santos sobre vida e restauração. Os roteiristas do medo foram demitidos.
Os escritores celestiais assumiram. O diretor da ansiedade foi substituído. O Espírito Santo agora dirige meus sonhos. Deus me visitará com sua presença curadora. Não é esperança vazia, é expectativa fundamentada. Não é pensamento positivo, é fé bíblica. Não é negação da realidade, é afirmação de uma realidade superior. Ele virá, ele tocará, ele falará, ele agirá, ele transformará. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo se moverá sobre mim, como pairava sobre as águas no princípio, trazendo ordem ao caos, como soprou sobre o vale de ossos secos, trazendo vida onde havia morte, como desceu no Pentecostes, trazendo poder onde havia fraqueza. Ele se moverá com propósito, com poder, com precisão. Cada célula do meu corpo está sendo convidada a responder à presença de Deus. Cada órgão está sendo convocado a funcionar segundo o projeto original. Cada sistema está sendo chamado a trabalhar em harmonia divina, não por poder humano, não por força natural, mas pelo Espírito de Deus. Meu quarto se torna terra santa esta noite. Não é mais apenas um cômodo, é um santuário. Não é mais apenas um espaço físico, é um portal espiritual. Os céus estão abertos sobre este lugar. A glória de Deus está descendo. Os anjos estão posicionados. O Rei está presente. Anjos fazem guarda ao redor da minha cama. Não anjos de cartão de Natal, mas guerreiros celestiais. Não querubins decorativos, mas sentinelas poderosas. Eles têm ordens do céu: proteger, ministrar, guerrear. Nenhuma arma forjada contra minha saúde prosperará nesta noite. O próprio Deus vela meu sono, como uma mãe que vigia o filho doente, como um pai que não sai de perto na hora da necessidade. Seus olhos não se desviam, sua atenção não se distrai, seu cuidado não diminui. Ele está aqui, a noite toda, cada minuto, cada segundo. E nenhuma doença tem permissão para se aproximar sem passar por ele. Nenhum mal pode me tocar sem sua autorização. E ele é criterioso com o que permite. Ele filtra, ele protege, ele limita, ele controla. Nada escapa ao seu governo. Nada surpreende sua soberania. A partir desta noite, uma nova estação começa na minha vida. A estação do medo está terminando. A estação da fé está começando. O inverno da ansiedade está passando. A primavera da confiança está chegando. As folhas velhas do terror estão caindo. Os brotos novos da esperança estão nascendo. Uma estação de milagres está se abrindo. Não porque eu decrete, mas porque Deus decidiu. Não porque eu mereça, mas porque Ele escolheu. Não porque eu seja especial, mas porque este é o tempo de Deus, o Kairós divino, o momento marcado no calendário celestial. Sou sensível à voz de Deus. Meus ouvidos espirituais estão sintonizados. Meu coração está receptivo. Minha alma está aberta. E Ele fala. Ele fala vida onde o medo falou morte. Ele fala saúde onde a ansiedade falou doença. Ele fala vitória onde o terror falou derrota. E Ele não fala de longe. Ele fala de perto. Íntimo, pessoal. Direto. Como amigo que sussurra segredos. Como pai que conta histórias. Como médico que explica o tratamento. Sua voz é clara, reconhecível, confiável, transformadora. Se esta oração tocou seu coração esta noite, se você sentiu a presença de Deus enquanto orávamos, se o medo perdeu um pouco do seu poder sobre você, eu convido você a se inscrever neste canal. Não é apenas sobre inscrição,
é sobre jornada, jornada de fé, de superação, de transformação. Ative o sininho de notificações para que possamos caminhar juntos, noite após noite, entregando nossos medos, recebendo sua paz, crescendo em confiança. Há poder quando oramos juntos, há força na comunidade de fé, há esperança quando não caminhamos sozinhos. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que você sabe que está lutando com o medo da doença, alguém que passa noites em claro preocupado com a saúde, alguém que precisa ouvir estas palavras de esperança. Você pode ser o anjo que Deus usa para levar paz a alguém esta noite. Não guarde esta bênção só para você. O medo da doença atormenta milhões. A ansiedade sobre saúde paralisa multidões. Seja um canal de esperança, um mensageiro de paz, um portador de fé. Compartilhe, espalhe, multiplique esta oração. Agora, querido, querida, feche seus olhos com confiança. Respire fundo com paz. Relaxe seu corpo com segurança. O médico dos médicos está de plantão e ele nunca cochila, nunca dorme, nunca se distrai, nunca se ausenta. Ele cuida de você com carinho infinito. Ele vela por você com atenção constante. Ele ama você com amor eterno. Durma em paz. Descanse em esperança. Acorde em vitória. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz ao crer, para que transborde em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, paz no corpo, paz na mente, paz na alma. Amém. Dale amém. Em nome do Pai, que te criou com amor, em nome do Filho, que te redimiu com sangue, em nome do Espírito Santo, que te sustenta com poder. Durma em paz, filho amado de Deus. Durma em paz, filha preciosa do Altíssimo. O medo não tem mais poder aqui. O amor lançou fora todo medo. Boa noite, e que Deus abençoe seu sono.